mulher de sucesso! Seja bem-vinda a mais um episódio do Papo de Sucesso. Antes de eu apresentar para você a minha convidada, eu quero falar um pouquinho sobre os nossos parceiros, patrocinadores deste episódio e que contribuem para que haja esse espaço aqui de fala, de insights, de aprendizado para vocês. Primeiro eu quero falar sobre a Pod Mais. A Pod Mais, ela é responsável pelos meus looks do Papo de Sucesso. Esse look de hoje, inclusive, né, é fabricação delas, é marca própria da Pod. Acompanhem lá para vocês verem, né, o quanto que elas têm looks incríveis para quem busca o posicionamento, para quem quer andar no dia a dia, né, mais incrível. Coloca lá, acompanha a Pod Mais. A gente tem também a Mai, nossa parceira agora desse novo momento do Papo de Sucesso, responsável por essas canecas que as nossas convidadas ganham aqui. Hoje tem presente para elas no final. Depois eu tenho a Forme Ambientes. A Forme Ambientes, ela é responsável pelos móveis deste estúdio, desse espaço. Então, desde painel, mesa, todo o espaço Juliana Nunes, além do Papo de Sucesso, foi a Forme Ambientes que fez, né, e executou esse projeto de forma tão incrível. E, claro, não posso deixar de falar sobre a Lili Abreu, do Toque para Realçar. A Lili é responsável pelo meu realce todos os dias, o olhar de forma estratégica dela, para que a gente possa pensar em como que eu vou aparecer aqui para vocês. Então, desde cabelo, make, a Lili agora tem a misturinha também, que é algo que faz com que a gente mantenha essa maquiagem assim perfeita do início ao fim. Entra lá, acompanha ela para vocês terem acesso também a tudo que ela oferece para vocês. E agora a gente vai para o que interessa. Vamos para essa pessoa que está aqui me olhando, sorrindo, e que é uma convidada muito especial. Eu conheço a Adne há anos já, né? E tenho a honra e o prazer de falar que é uma pessoa que eu admiro muito. Tive a oportunidade, né, de conviver em outros momentos. Veio da mesma cidade que eu, né? Pelo menos a gente se encontrou na mesma cidade. E hoje ela é especialista em deixar mulheres bonitas. Doutora Adne, farmacêutica, né? Doutora em farmácia. Hoje com um posicionamento completamente diferente daquele que eu conheci. Mas eu acredito que é justamente esse o motivo pelo qual hoje ela está aqui, né? E ela vai compartilhar um pouco dessa história. Eu falo sempre que a gente não está, a gente está nesse lugar, né? E, Adne, eu quero que tu te apresente, tu fale um pouquinho sobre quem você é, para que as pessoas te conheçam, e depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessa história também. Tá bem, Ju. Bom, primeiro eu quero agradecer por estar aqui, pelo convite. Saiba que eu gostaria, já era algo que eu queria, né? Tava no mural? Tava no mural dos sonhos. Eu queria ser convidada para estar aqui. E apesar de, e assim, a gente se conhece há muito tempo, então tu acompanhou, né, tudo que aconteceu na minha vida por me conhecer, mas também como minha mentora, né? Então, sim, todo esse posicionamento que hoje eu tenho, grande parte dele tem os teus dedos também, né? Tem a tua participação. Eu gosto de me apresentar como a minha filha fala do que eu faço. Ela diz que a mamãe deixa as mulheres mais bonitas. Ai, que linda. E é isso que eu tenho feito nos últimos anos. Então, eu tenho juntado toda a minha expertise na ciência, porque, antes de tudo, eu sou farmacêutica e cientista, e tenho colocado todo esse conhecimento, então, na farmácia estética. Então, o meu trabalho hoje é com usar a tecnologia, usar os procedimentos estéticos para que mulheres e homens também encontrem a sua melhor versão para o mundo, para o seu trabalho, para a sua família, para o seu negócio. Autoestima, né? Exatamente. Estamos falando de autoestima. Isso aí. E tô precisando deitar lá na... Tô te esperando. Tô precisando voltar. E venceu o prazo, né? Tem que voltar. Mas, Adne, eu que agradeço a tua participação aqui hoje, né? Muito especial para mim. E principalmente por realmente ter passado, né, pelo processo como mentora, num momento teu, assim, de muita busca, né? Talvez até a gente pode usar essa palavra perdida, insegura, sem saber exatamente o que seria e quais eram os próximos passos. E contribuir dentro dessa jornada, né? E ver hoje você no lugar que você está, com um consultório, atendendo mulheres incríveis, né? Mulheres que a gente conhece, que estão hoje aqui dentro do mercado que a gente está.
é muito orgulho, sabe? Eu tenho muito orgulho de tudo que tu construiu e que tá construindo, porque eu tenho certeza que é só o início. Com certeza. Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Então, quem era a Adne lá atrás? Como que você iniciou esse processo, né? Eu sei que a ciência está muito forte dentro de ti. Eu queria que tu compartilhasse um pouquinho mais, até para que elas possam ter essa consciência também, né, do processo, de que as coisas não são da noite para o dia, né? A gente tem a nossa história no meio de tudo isso e os caminhos que a gente vai trilhando para chegar até onde a gente está. E tem o autoconhecimento, né, Ju? A gente fala tanto de autoconhecimento hoje em dia que eu passei uma vida atrás de algo que, no fim das contas, não que eu descobri que não... Assim, a ciência, ela sempre vai estar acima de todas as coisas, tá? Obviamente não acima de Deus, mas assim, no meu trabalho, a ciência, ela sempre vem primeiro. Então, tudo que eu vivi como cientista, tudo isso é muito importante para tudo que eu faço hoje. Mas, durante muito tempo, eu achava que era só isso que eu podia fazer. Eu achava que eu queria ser professora, tá? Então, o que me trouxe a Florianópolis foi isso. Eu queria ser professora, eu já era professora em Braço do Norte, que era onde eu trabalhava numa farmácia, eu era professora de cursos técnicos, tentava entrar numa universidade, para dar aula numa universidade, sempre esbarrava no título. Não, precisava de um título para te fazer isso. Então, eu vim para Florianópolis fazer isso. Abri mão de um relacionamento muito antigo e fiz mestrado, na sequência fiz doutorado, e na minha cabeça era aquilo que eu ia fazer. Eu ia dar aula, então, obviamente, nesse meio tempo, eu dei aula na Unisul, eu dei aula na FURB, eu dei aula em várias universidades. E chegou um momento que eu realmente, é como tu falou, eu estava perdida, porque eu já não sabia se aquele sonho de ser professora universitária, de ser cientista, fazia mais sentido para mim. Sim. Mas foi o meu autocuidado e foi o autoconhecimento que me fizeram redescobrir ou descobrir algo novo, N possibilidades que eu tinha pela frente, porque na minha cabeça era algo fechado. Eu ia passar num concurso, eu ia me tornar cientista numa universidade, eu ia me tornar professora, ponto. No momento em que eu comecei a me olhar no espelho e eu não reconhecia mais a Adne mulher, né? Uau, e aí entra a maternidade aí junto, que tem um peso muito forte para nós mulheres. E eu já não me reconhecia mais como mulher. Foi essa busca pela mulher Adne que começou a me abrir N possibilidades como empresária, que é algo que eu nunca pensei. Porque, apesar de ter um tio, uma avó que foram grandes, são grandes, minha avó foi uma grande empresária, eu tenho tios grandes empresários, mas a minha mãe, as minhas tias sempre professoras. Sim. O meu pai funcionário público, então era aquela coisa. É esse o caminho, padrão. É o padrão, é esse o caminho que você tem que seguir. Preciso pertencer a esse padrão. Eu não sabia empreender. Sim. Então, era um mundo muito distante da minha realidade, né? E aí, óbvio, você está acostumada com o mundo, era um mundo que eu conhecia, né? De escrever artigos, de estudar muito. A minha leitura, 99,9% eram de artigos científicos, então era isso, a minha vida era essa. Então, a partir do momento que eu me olhei no espelho, minha filha estava com 2 anos de idade, eu realmente não me reconhecia mais. Foi ali que eu decidi fazer alguma coisa por mim. E foi aí que eu decidi me tornar consultora de beleza Mary Kay. Uau. Foi a primeira coisa que me aproximou do ramo da beleza. E foi isso, eu comecei a gostar de me cuidar, eu comecei a gostar novamente de cuidar da minha pele, de cuidar do meu cabelo, de cuidar do meu corpo. Nessa época eu estava com 8 quilos a menos do que eu tenho hoje. Então, porque assim, além da maternidade ser algo que, principalmente quando não se tem uma rede de apoio, ela já é algo pesado. E além de eu não ter uma rede de apoio, eu estava literalmente sozinha. Eu tinha terminado um relacionamento, já não estava mais com o pai da minha filha. Então, eu estava literalmente com uma filha de 1 ano e meio sozinha em Florianópolis. E, assim, completamente insatisfeita com quem eu era. Sim. Então, a última coisa que eu tinha tempo para pensar era na minha carreira. Eu só estava... vivendo no automático. Isso, fazendo aquilo que eu precisava fazer. E foi a primeira vez que eu tive a mentoria contigo. Sim. Foi o primeiro momento
que eu realmente comecei a... E claro, teve a pandemia, então se falou muito de autoconhecimento e autocuidado, mas sempre muito voltado para aquele autocuidado estético apenas. E não é só esse autocuidado que eu sou a favor, né? Obviamente, isso impacta, porque no momento que você se olha no espelho e você se vê bem, você gosta do que vê no espelho, isso impacta no teu relacionamento com o teu marido, com o teu namorado, com o teu parceiro. Isso impacta na forma com que você encara o mundo e o teu trabalho e os desafios. Isso te deixa muito mais forte para a vida. Eu vejo isso diariamente no consultório. Um simples botox, que a pessoa se sente mais segura para abrir uma câmera e gravar um story. Então, isso, de certa forma, me resgatou, né? A mentoria junto com essa minha necessidade, né? Eu vi todo esse processo, né? Sim. Eu lembro quando a primeira vez da Mary Kay, que foi o processo inicial mesmo, assim, de tu ir buscando e trazendo isso. Eu lembro a primeira vez que a gente conversou, e assim, fazia muito tempo que a gente não conversava, né? Foi muito bacana, eu acho que foi muito um resgate também. Eu sempre falo que nada acontece por acaso, Sim. E aí quando você olha para a história, são pecinhas que vão se complementando, se juntando. E o primeiro pedido que tu me entregou, eu lembro exatamente, foi na Josué de Bernardi, que por coincidência ou não, é muito próximo de onde você mora hoje, eu não sei se tu lembra desse dia, na frente da casa de tintas. Lembro. Você lembra? Lembro. Eu lembro como se fosse hoje, você parando o carro, você me entregando. Minha filha dormindo dentro do carro enquanto eu fazia as entregas. Exatamente. E ali, assim, o despertar que foi isso na sua vida, né? O quanto a Mary Kay foi um caminho para que você pudesse, de novo, conectar com essa essência e trazer isso para fora, né? E hoje, assim, ver você como uma profissional, né? E se posicionando dessa forma, uma especialista em deixar mulheres bonitas. Para quem veio de uma sala de aula, para quem veio desse lugar, nossa, dois lados assim que quem olha de repente pensa, mas é sério? Sim. Parece que nem se combinam, né, dentro desse processo. Quando a gente pensa, e eu gosto de vez em quando de lembrar, assim, eu penso muito onde eu estava 5 anos atrás, em que situação eu estava. Há 5 anos atrás, eu estava, assim, literalmente sozinha, eu Sim. e a minha filha. Né? E eu estava lutando, era diariamente, assim, todo dia era uma luta, porque ela ficava doente, eu tinha prazo para cumprir, eu tinha aluno para ajudar, eu tinha experimento para fazer, naquela loucura de universidade, né? E sozinha. Então, dali de 5 anos para frente, eu vejo, primeira coisa, Deus muito presente em tudo, porque eu lembro... Eu vejo Deus no nosso encontro no teu apartamento, que foi quando eu fui te entregar um pedido, que foi quando nós fechamos essa mentoria, Sim. que foi a primeira mentoria, que foi quando a gente teve uma conversa que foi muito importante para o meu relacionamento, para o relacionamento que eu tenho hoje com meu marido. Então, assim, eu acredito realmente que nada acontece por acaso. E aí eu fui vendo Deus em todos os momentos. O cuidado, né? O cuidado de eu não saber para que lado ir. E aí eu via ele me direcionando. Novamente eu não sabia o que fazer. Estava lá eu pedindo para ele novamente e ele me direcionando. E claro, eu dando passos de fé. Porque eu sempre me considerei uma pessoa medrosa. A minha mãe é uma pessoa muito medrosa. Então, de cada 10 palavras numa frase, 3 serão medo. Sabe? Medo de cair ali, medo que caia não sei o quê, medo que tore... Tudo ela tem medo. Sim. Então, o medo foi algo muito presente na minha... criação. No meu desenvolvimento. Só que eu aprendi que o medo, ele não precisa deixar de existir. Ele só que nunca me parou. Não pode dominar. Exatamente. Eu lembro, durante o meu doutorado, eu fui para a Inglaterra sozinha, fazer parte do meu doutorado lá. E eu lembro muito disso. Eu entrando no avião, falando inglês, mas assim, nunca tinha tido nenhuma imersão no inglês, era aquele inglês de curso. Entrando no avião, e assim, isso foi de Florianópolis ao Rio, do Rio a Amsterdã, e lá em Amsterdã, quando eu saí naquele aeroporto gigante, eu pensei, meu Deus, agora sou eu por mim mesma. E eu me arrepio, porque assim, eu lembro que eu senti medo. Sensação. Eu tive medo, mas o medo nunca me parou. Sim. Né? O medo, a dúvida, nunca me pararam. Então, assim, é aquela coisa de tá com medo, vai com medo mesmo, né?
Deixa eu te fazer uma pergunta que é um pouco sistêmico, né, dentro dessa análise toda, e até por conhecer e por saber um pouco. Você falou do teu processo e no episódio anterior eu contei um pouco da minha história, né, mãe professora, tias professoras, expectativa dos outros em cima de ti, a projeção que os outros fazem em cima de ti. Você se sentiu pressionada nesse processo de seguir essa carreira dentro do mestrado, dentro da carreira acadêmica, né? Pela questão familiar, pelo que as tias e a mãe também eram, ou esperavam, aí você vai me responder se sim ou não, e como foi essa virada para que você conseguisse realmente assumir o teu lugar? Porque o que eu vejo dentro do sistêmico, né? A gente às vezes repete padrões, o medo, a minha mãe é medrosa, então naturalmente isso é plantado dentro de mim, só que isso não é meu. Dessa forma, apesar de o medo ser uma emoção, dessa forma, dentro dessa realidade, nesse contexto, isso não é meu. Só que nunca me parou, porque não é teu. Entendeu? E tem pessoas que, recentemente, eu tive uma experiência com uma pessoa que estava sentada à minha mesa e era muito nítido, sabe? A minha percepção, ela é aguçada hoje para isso. Mas era muito nítido que ela estava com algo ali que não era dela. Então, como que foi, assim, primeiro esse processo de desagradar? A Ana Lisboa tem uma frase que sinto o desconforto de deixar os outros desconfortáveis. Então, é desagradar as pessoas e depois também de você entender assim, aqui é o meu lugar, aqui não é o meu lugar. Se tu puder falar um pouco mais sobre isso. Assim, eu nunca senti, nunca foi algo que eu tivesse consciência de que existia uma pressão da minha família para que eu seguisse a carreira acadêmica. Até porque, como durante a faculdade, eu ouvia isso dos meus professores. Nossa, Agnes, tu tem que seguir, tu tem que ser professora. Não, tu é muito bom. Era eu que era escolhida para apresentar os trabalhos. Eu fui presidente de conselho acadêmico, eu fui líder de sala, eu fui presidente da comissão de formatura. Eu sempre liderava, sempre estava à frente de tudo. Então, eu sempre tive esse sonho de ser professora. E aí, assim, eu não lembro dos meus pais fazendo essa pressão, mas, ao mesmo tempo, e aí, aquele concurso? Já fez aquele concurso? Para do concurso. Minha filha, eu vou te mandar esse edital, já viu que tem esse edital aberto? Então, assim, quem sabe uma pressão velada, Sim, mas, né, sim, que existe. Sim. Ao mesmo tempo, Ju, eu tive uma adolescência, uma infância muito difícil por conta da separação dos meus pais. E sempre vivi muito uma sensação de abandono, eu nunca fui abandonada, mas o fato de não ter aquele núcleo familiar estável. Eu me sentia que eu precisava fazer por mim mesma. Então, meu primeiro trabalho eu tinha 12 anos, porque eu achava que eu já precisava ter um dinheiro meu. Com 15 anos eu já morava sozinha e já me mantinha, eu já não dependia da minha mãe. Então, quando eu voltei a fazer farmácia, aí sim eu tive que voltar a depender dos meus pais, da minha tia que me ajudou durante a faculdade, de bolsa do artigo 170. Então, sempre foi dependendo de pessoas para conseguir seguir adiante. Então, a questão do concurso tinha muito também essa necessidade de ter algo garantido. Segurança. Algo estável, exatamente. Então, quando entrou a Mary Kay, entrou a ideia de que eu podia ir mais, de que eu podia fazer mais, que eu podia ir mais longe. Porque eu sempre fui, quando eu faço alguma coisa, ou eu faço bem feito ou eu não faço. Sim. Então, como consultora da Mary Kay, eu fazia vídeos, eu fazia tutoriais, eu gravava vídeo, às vezes, abaixadinha na única paredezinha branca que eu tinha no chão, mas eu gravava, para ter um fundo branco. Então, quando a Mary Kay entrou e quando eu decidi, então, fazer uma pós-graduação em estética, inicialmente foi porque eu queria fazer um botox em mim. Eu lembro dessa fase, assim. Eu lembro da tua dúvida se eu faço ou não faço, você lembra? Isso, fui muito despretensiosa, do tipo, eu vou fazer essa pós-graduação e no mínimo, no máximo eu vou fazer um botox em mim, na minha mãe, né? Enfim. É ingênua. E aí, porque eu também achava que não tinha mais lugar, Sim. né? Já tá cheio de profissional bom. E aí, conforme eu fui fazendo e conforme eu fui trabalhando na minha mãe, nas minhas amigas, eu fui vendo que não, que eu levava jeito para aquilo, sabe? Eu tinha habilidade. Só que ainda tinha muita questão do peso da universidade, né? Eu tinha ainda um projeto de pós-doutorado, eu ia todos os dias para a universidade, eu tinha alunos, eu tinha projetos,
eu tinha artigos escrevendo, eu tinha uma rotina. E aí a estética foi entrando, e aí a minha agenda foi crescendo, cada vez eu comecei atendendo eu comecei atendendo na minha casa. Depois Com a mala, com a caixa? Não, com a caixa, minha caixa que me acompanhava. Então eu atendia na minha casa, ficava tudo dentro da minha casa. E aí depois eu comecei a atender no coworking, e a agenda começou a crescer, E aí entrou o meu marido, que novamente eu digo que Deus não faz nada, né? Que é um empreendedor nato, que é um cara arrojado, que é um cara a importância do ambiente, né? Que confia, sabe? Que acredita. Eu digo que ninguém acredita mais em mim do que ele. É teu mentor. Ninguém acredita mais. A história do mentor. Ele passou em São Paulo esses dias e ele disse que ele viu uma clínica com um chofer na frente e ele falou dentro do carro, ele disse, eu vejo a Adne ali, nessa clínica, dona dessa clínica. Nossa, arrepiei. Ele é o meu maior. E aí, a partir dali, começou a entrar a ideia de empreender de verdade. Sim. Só que nesse processo, Ju, foram muitos torcicolos, candidíases. Eu tive até candidíase esofágica, coisa que é raro, né? Quem tem é imunocomprometido. Então, assim, abalou muito o meu emocional. O emocional. Né? Não tem como negar. Mas eu não deixei de fazer. Então, eu dei um prazo limite. Não, eu vou ficar na UFSC até tal momento. Só que antes disso, teve uma outra conversa contigo, que foi num café. Nós conversávamos sobre um clube, o W2W. Lembro. E tu me disse que tu estava no clube, que estava fazendo muito sentido para ti. E eu disse, não, ainda não é o momento. Um dia eu vou entrar. E foi a partir do momento que eu entrei nesse clube que eu comecei a me dar conta do mundo que existia, porque o meu mundo era... Mundo paralelo. Era universidade, eu só falava aquilo, eu vivia aquilo. A nossa conversa era sobre aquilo, entende? As minhas amizades eram dentro da universidade. Então, quando eu entrei nesse clube, que eu entrei para me desenvolver, foi muito mais do que pelo meu negócio, foi pelas pessoas. Eu tinha necessidade de conhecer outras pessoas, de conversar com outras mulheres. Quando eu entrei ali, e foi difícil, obviamente, porque tu vai num primeiro evento completamente sozinha, perdida, sem conhecer ninguém, perdida. Não, e fora assim, né? A gente fala abertamente sobre isso, as nossas crenças, os nossos bloqueios. Você, de repente, está num ambiente que é totalmente a tua zona de conforto. E daí você sai fora da tua zona de conforto, não tem como. Não tem. Eu já passei por isso. Julgava, me comparava, olhava para um monte de mulher e pensava assim, meu Deus, né? Não consigo nem chegar. Que conversa que eu vou ter com essa pessoa? Exatamente, né? Eu não faço parte desse mundo. Ou como eu já vi de outras mulheres quando a gente fala do W2W, não, mas esse mundo é um mundo de gente rica. Sim. Né? Sabe, o que eu percebi é que tem um mundo de mulheres querendo se desenvolver, querendo crescer e querendo mais. Porque o que limita é a gente se limita, né? E o tempo todo a gente se limita, né? Exatamente. Porque a partir do momento que tu olha para um ambiente como esse e você diz, isso aqui não é para mim, você já está se limitando. Exatamente. E às vezes é muito louco. Como eu trabalho com mentorias, é muito natural que dentro das minhas mentorias eu indique esse como um caminho. Uhum. Eu sempre falo, né, para elas, tanto que a Tati do W2W de Palhoça, ela sempre fala, tu é uma das mulheres que mais traz mulheres para o clube. E a maioria são mentoradas, porque esse foi um caminho meu também. E aí, de várias delas, no início, indicava, elas falavam, não, mas lá não é lugar para mim. Nossa, mas fica até para ti que está nos ouvindo aqui, né, talvez tu não sei se é da região ou se não é, mas às vezes tem algum clube de mulheres, alguma ambiência que você já observa há um bom tempo, mas não tem a coragem, né? Isso aí. De realmente entrar. Vai ser desafiador? Vai. Mas eu vejo hoje o teu exemplo, Adne, eu tenho muito orgulho assim, de tudo que tu construiu dentro do clube também. Porque o teu processo de crescimento, amadurecimento como empreendedora, as pessoas com que eu vejo hoje que você caminha junto, né? E as próprias tuas clientes, eu vejo o quanto o clube ele foi fundamental, essencial na tua jornada, assim. Então, é muito louco, né? O quanto a gente às vezes impede o nosso próprio crescimento, o nosso amadurecimento, o nosso sucesso, quando a gente fica preso e limitado nesses pensamentos e padrões. E começa às vezes com esse primeiro passo, que várias vezes eu já convidei e ela, mas eu não conheço ninguém.
Na próxima quinta eu vou quinta agora não, na próxima eu vou num evento que eu não conheço ninguém. Que eu vou contigo. Ah, então eu conheço agora. Mas assim... não, mas se tu quiser também não vou. Mas eu continuo... te deixo sozinha. Mas eu continuo me colocando nesse lugar. Porque só isso vai me permitir viver outras coisas. Só isso vai me colocar em outros ambientes. Porque isso é muito verdadeiro, que às vezes se torna até meio clichê essa coisa de que você tem que ser o menos inteligente da mesa que você senta, diga com quem andas e direi quem és, pessoas precisam de pessoas, mas isso é tudo verdade. Porque como que eu vou pensar como empreendedora se eu não andar com outros empreendedores? Não, e numa mentalidade completamente diferente, porque se você pega a mentalidade da Adne acadêmica, e a Adne de hoje, com uma empresa, com um cenário completamente diferente, não tem como. Não tem. A Adne acadêmica vivia um mundo em que o dinheiro vinha do governo. Sim. Entende? Sim. Hoje eu faço dinheiro. Hoje eu não ganho Rebolar dinheiro. A cintura para fazer dinheiro, dançar um monte. Exatamente. Então é diferente, mas a gente precisa assumir esse papel, porque o clube, o W2W, as meninas que fundaram o clube, as partners, elas sempre falam, o clube não vai fazer nada sozinho. Sim. É a gente que precisa criar a oportunidade. E, mais uma vez, eu não entrei no clube para fazer negócios. Os negócios vieram, porque quem hoje acredita que vender... A gente até pode comprar algo assim na internet, tá ali zapeando e compra, mas a chance de você continuar comprando daquela empresa é quando você cria um relacionamento, vínculo, né? Quando você passa a ser alguém para aquela empresa, e isso é o mesmo para tudo. Eu vendo para quem se conecta. Eu já vendi por eu ser cristã. Eu já vendi pela minha história. Então, as pessoas se conectam, né? Eu falo que a venda ela é relacionamento. Exatamente. Então, você precisa ter... É como tu disse. Tu posso estar precisando muito de algo e lá pesquisei o negócio, apareceu, eu comprei. Mas para eu me manter, eu preciso ter um vínculo, né? Principalmente na estética, que é algo que é de muita confiança. Entende? Sim. Hoje de manhã eu atendi mulheres que eu mexi no rosto delas, entende? Sim. É o nosso cartão de visitas, é o que aparece primeiro, é uma responsabilidade muito grande para mim, e eu assumo essa responsabilidade todos os dias. Então, eu acredito que isso comunica, entende? Eu comunico isso o tempo todo, porque quando eu falo aqui de vender, eu falo porque, querendo ou não, o meu negócio depende disso. Ele só vai se manter se eu vender. Mas de nada adianta eu só vender. Se eu não ver o resultado, se eu não receber aquele feedback, se a pessoa, como hoje, ela olhou no espelho, nossa, que demais! Como já mudou, olha só o perfil. Isso não tem preço. Não tem preço. Não, e é muito louco, porque a gente está falando de um processo que levou quanto tempo para acontecer? Porque 2020 a gente fez processo de mentoria juntas. Em 2020, você estava lá com uns 2 pés na universidade. Com certeza, isso aí. 2022? 2022 foi quando eu comecei a atuar. E 2023 foi quando eu abri mão completamente da universidade. E eu lembro que a gente ia colocando, tá, e o prazo? Quando que tu vai sair? Era muito difícil eu sair. Difícil, eu lembro. Imagina, tu tá acostumada com um ambiente, com as pessoas, com as mesmas pessoas durante 15 anos da tua vida, 16 anos da tua vida. Entende? Era muito difícil eu pensar em fazer outra coisa. E eu mudei tudo, né, Ju? Porque eu mudei de cidade. Eu morava na Lagoa da Conceição, eu morava com o pé na areia. Então, assim, eu realmente decidi mudar a minha vida, né? E, novamente, Deus, porque eu sabia que eu queria abrir meu consultório, o meu marido vivia me mandando, olha essa sala. E aí foi quando eu pedi e coloquei nas mãos de Deus que apareceu São José, e eu vim, assim, por que São José, né? Sim. Porque era para ser. Sim. Não, e hoje, assim, a tua vida, ela mudou completamente ali, né? Por estar ali, né? Exatamente. Essa é a parte doida. Porque poderia até ter a tua clínica lá na ilha, em um outro cenário, um outro contexto. Acompanhando mais de perto, eu vejo que algumas coisas não aconteceriam. Exatamente. Eu não teria a qualidade de vida que eu tenho hoje, mas entende que eu precisei dar o primeiro passo. Eu precisei dar o passo e esperar que Deus colocasse o chão, porque não tinha chão.
entende? Eu não tinha um faturamento. Eu estava saindo de um salário mensal fixo. Sim. Eu ia ter todo mês, era aquilo ali. Eu estava acostumada. Durante 42 anos da minha vida, eu me acostumei, eu tinha isso. Sim. Entende? Sim. Um salário. E aí eu decidi que eu não ia. E aí foi quando eu... Vou fazer o meu salário Exatamente. agora. E foi quando eu realmente abracei, com todas as dores, com todas as doenças, com todos os problemas de saúde, foi que realmente aconteceu. Porque eu não deixei de olhar para mim, mas o meu corpo, de certa forma, reclamava. Ele porque sinalizou. eu estava saindo da minha zona de conforto. E dói, eu sempre digo. Fazer algo diferente vai doer, mas tudo é treino, né? Tudo a gente E hoje olhando essa Adne, né, que tomou essa decisão, eu não falo de arrependimento, eu acredito que as coisas acontecem no tempo que são para acontecer. Mas passou pela tua cabeça, por exemplo, o porquê que eu não tomei essa decisão antes, ou por que eu demorei tanto, ou por que para mim foi tão difícil, por que eu senti isso? Com certeza, Ju, porque esse é um caminho mais fácil sempre. Sim. Né? Aquele caminho de tu olhar, ai, por quê? Por que que não foi assim? Por que que não foi assado? Uma coisa que eu percebo é que se eu não tivesse o mestrado, o doutorado e 4 pós-docs, quem sabe o meu crescimento não tivesse sido como foi. Tão rápido. Tão rápido. Ah. Por quê? Porque eu estava desenvolvendo o meu emocional, o meu pessoal, mas eu precisava desenvolver o meu técnico junto para acompanhar, né? Porque a gente sempre brinca assim, junto com pacientes high ticket, vem as responsabilidades high ticket. Junto com pacientes que pagam mais ou com maior número de pacientes, vem o maior número de responsabilidades. Isso é para tudo, né? É não é tudo. nem para o paciente. Exatamente. Na medida que tu vai crescendo o teu negócio, você vai tendo outros desafios. E conforme eu fui desenvolvendo no meu negócio, em termos de procedimentos, daquilo que eu entregava, isso teve um grande papel, meu conhecimento teórico, a minha vivência na ciência, entende? Porque enquanto um profissional, e está tudo bem, porque ele sai depois de uma pós-graduação, porque ele aprendeu que a substância A vai ser usada para tratar, né, o problema A. Com tudo que eu já vivi, com toda a facilidade que eu tenho de buscar conhecimento científico, para mim, eu olho aquilo e digo, não tem como usar essa substância para tratar isso, Sim. porque fisiologicamente é impossível, Sim. porque farmacologicamente é impossível. Então, todo esse conhecimento... É bagagem. É bagagem, entende? Tu não tem como anular, né? Não, e isso tem um impacto muito grande naquilo que eu faço. E qual foi a parte para ti assim, mais desafiadora dentro deste processo? Porque a gente está falando de um conhecimento que é muito técnico, é a Adne, assim, acadêmica, então tem uma forma de pensar mais racional, mais técnica, né? E qual foi a parte mais difícil quando tu veio para o empreendedorismo? Assim? É isso, é tirar o técnico e pensar que precisa de todo o resto. Eu lembro do dia que eu disse para ti numa mentoria que eu não sabia vender. Sim. Que como empreendedor a gente precisa saber vender. Sim. Se vender aquilo que você faz. E aí numa conversa eu pensei, meu primeiro emprego eu tinha 12 anos. 12, 11 anos, eu vendia. O meu segundo eu tinha 15, né? Dos 14 até os 18. Eu era o quê? Eu era vendedora. Então assim, eu vendia a minha vida inteira. Como é que eu não sou uma boa vendedora? Então, entende que às vezes é só uma questão de desconstruir aquilo que tu acreditou uma vida inteira. E a mesma coisa em empreendedorismo. Ah, não, empreender não é para mim. Eu dizia isso, tá? Eu prefiro 2.000 na mão garantido do que a possibilidade de 10.000. Nossa! Olha, a possibilidade de 20, de 30, de 30, né? de 100, sabe? Não, olha só. Então, assim, eu precisei desconstruir isso. E isso é dia após dia, é trabalho de formiguinha. Eu costumo dizer que o desenvolvimento pessoal é uma escadinha, sabe? Cada encontro. Eu venho aqui hoje, é mais uma escadinha que eu subi no meu desenvolvimento. Porque, com certeza, daqui eu vou levar insights que, quem sabe, eu não me ligava mais. Eu preciso falar, eu preciso verbalizar, às vezes, para me dar conta de tudo que eu já vivi e tudo que eu já alcancei. E cada jantar, cada café, Nossa! Tudo, sabe, escadinhas que a gente vai subindo. Então, enquanto a gente se manter nesse lugar
esse ambiente não é para mim. Ou como eu ouço muito assim, mas aquelas mentoras, sabe? Ou aquelas coaches, ou aquelas influencers, como algo ruim. Sim. Entende? É a soberba, né, que chama isso. Do tipo assim, a eu não pessoa preciso. que acha que já tá pronta no mundo. Exatamente. E é bem legal de falar sobre isso, porque o quanto o teu copo ele tá disponível, né, para ser preenchido. Isso aí. A gente nunca tá 100% pronta e nunca 100% completa. E aí quando você muda o olhar, eu tô aqui, eu falo, né, modo aluna. Então é anotando, é observando, é trazendo isso e tendo essa consciência, né, no dia a dia, no comportamento, porque é isso que vai me gerar novos resultados, novas conexões. E é bem legal, assim, eu vejo o quanto tu realmente prioriza isso na sua vida, o quanto você olha para isso como um caminho. A gente teve recentemente o evento que você estava presente, né? E um dos feedbacks que tu deu, assim, já valeu o insight que eu tive lá, valeu. Com certeza. Então, é esse olhar de você realmente entender que não é da noite para o dia, mas você construiu algo que foi rápido, óbvio, juntando todo o conhecimento que você teve, mas pelos comportamentos que você se forçou a ter dentro deste processo. Exatamente. Cada evento é um desafio. Às vezes, um dia inteiro de trabalho, você tem um evento à noite. Você não está afim de ir no evento, você não está com... Não. Mas você vai, e aí você pensa, nossa, aquilo valeu a pena, aquilo, sabe? Então, assim, é realmente me colocar com o copo cheio para receber. E quando eu digo em todos os momentos, tá, Ju? Porque eu atendo mulheres incríveis, que enquanto elas estão deitadas na minha maca, eu estou fazendo lá alguma coisa capilar ou alguma coisa que a gente pode conversar, a gente fala de carreira, a gente fala de relacionamento, eu tenho uma mulher que ela me conta cada história dela e do marido que já faleceu, então ela está sempre trazendo assim o amor e o cuidado que ela e o marido tinham um com o outro. Aí tem a outra que tem uma questão com a queda capilar, e tem uma outra que está lá com filhos e não está conseguindo se priorizar. Então, assim, são tantas histórias incríveis, não tem como eu não estar aberta a isso. Não. Entende? É quase uma terapia ali na Exatamente. maca. E um aprendizado constante, né? Eu sempre digo que é um aprendizado. Cada atendimento eu saio melhor. Assim, e algo que eu sempre peço em todos os meus atendimentos, que eu faça como se eu estivesse fazendo para Deus, como se fosse Jesus deitado na minha cama. Como eu gostaria que fizessem para mim, é dessa forma que eu quero fazer. Porque, assim, viver pequenininho, assim, fazendo meia de boca, qualquer jeito, sem excelência, não funciona. Eu não consigo funcionar desse jeito, sabe? E por isso que, quem sabe, foi tão difícil, especialmente essa transição, porque chegou um momento em que eu estava metade na universidade e metade na estética. E eu sentia que eu não fazia o máximo na estética e eu já não dava mais o meu máximo na universidade. E aí foi quando realmente eu precisava decidir. Sim. E aí eu, óbvio, né, tomei a decisão que eu considero a mais acertada. Quanto tempo faz a decisão? Assim, decidir mesmo. Sem pressão. Decidir mesmo faz um pouco mais de um ano só. Caraca. Mas não faz nem um ano que eu tenho meu consultório em São José. Não fez um ano ainda. Não fez um ano ainda. E agora, 1º de junho, eu contratei minha primeira funcionária. Uau! Então, assim... Próximo passo é mudar a sala, né? Com certeza. Então, assim, hoje eu entendo quando alguém fala que o empreendedor movimenta o país, entende? Porque eu não tinha essa consciência, eu não sabia. Verdade. Eu vivia num lugar que todas as pessoas estavam lá como funcionários públicos e têm os seus méritos por estarem lá como funcionários públicos. Mas quando eu faço dinheiro, eu transbordo para minha funcionária, eu consumo mais, eu compro mais. Você ajuda a realizar o sonho dela. Exatamente. Você ajuda a realmente ela chegar também onde ela quer, né? Dando essa oportunidade. Exatamente. E faço e mantenho a roda, né, do negócio girando, porque é isso que mantém o nosso país. Mas eu não entendo. Então, tudo isso foi uma construção, não fazia ideia disso. Sim. Entende? Recentemente adquiri um equipamento que custa 78 mil. Uau. Nunca pensei nisso, nunca. E tava lá. Fala de como foi, assim, né? Como foi dar esse passo? Foi mais um mês de dor de barriga. Mais um mês que o emocional bateu forte. Porque, assim, é um equipamento que eu vejo a entrega que ele dá.
que é um ultrassom microfocado. Eu vejo aqui o resultado que eu consigo entregar e eu ficava dependendo de locação. Dependia de locação, até que apareceu uma oportunidade de um equipamento usado, Sim. mas, né, perfeito. E aí eu mandei pro meu marido do tipo assim, o que tu acha? Ele, não, é agora, já vamos lá na casa dela. E novamente, entende? Deus... O ambiente, o marido, né? Exatamente. Que massa. E outras pessoas disseram que não fazia sentido, que era um equipamento muito caro para se ter num consultório. E ele já se pagou hoje, entende? Então, Uau. teve... Cadê meu sino? Vou tocar o sino. Teve o meu marido sino ali, aqui. sabe? Teve. E, assim, é bom eu falar tudo isso. Sim. Porque se eu penso, em 5 anos atrás, eu tava indo 3 da manhã para o hospital com a minha filha sozinha, sem ter alguém comigo, sabe? E hoje não. Hoje eu tenho um relacionamento incrível, um marido que é o meu maior incentivador, uma filha que chama ele de pai, entende? Então, assim, Deus é muito bom. Mas ele, né, ele vai abrindo as portas, mas a gente precisa entrar. Sim. São as oportunidades também que a gente vai construindo ao longo desse processo, Sim, né? Com certeza. Porque, claro que não é fácil. A gente está falando de relacionamento, né? Que quem ouve falar diz assim, mas é fácil, o marido veio pronto, ela tá pronta. E... Não sabem que a nossa primeira conversa teve uma conversa a respeito desse relacionamento. Porque tudo no começo é dúvida. Tu vai dando o passo, né? E Deus vai dando o chão. Mas tudo isso foi construído, esse relacionamento foi construído também. Né? Assim como esse negócio está sendo construído. Nossa, eu te vejo tão grande. Amém. De tudo que eu já vi, assim, e tudo que tu tá construindo, o processo, o quanto tu é determinada e realmente focada em fazer acontecer. E a excelência, né? Eu acredito muito que a excelência é o diferencial dentro do nosso processo e na nossa entrega. E tem a mentoria, né? Que é algo que eu digo, que essa eu faço pelo coração. A professora, né, Adni? A professora está aqui no sangue. Essa eu faço pelo coração. Porque... É que igual eu também, com a professora. Eu faço pelas pessoas, eu faço pela entrega. Porque... por que eu estou te falando isso? Porque muita gente já me fez essa pergunta. Vale a pena, Adni, dar mentoria? Aí eu digo, são 2 dias de entrega normalmente. E mais uma semana de preparo. Sendo que, às vezes, em 2 dias, com alguns poucos atendimentos, eu tiro o que eu ganhei na mentoria. Sim. Entende? Às vezes, num atendimento eu consigo tirar. Não, então tá na hora de a gente escalar essa mesmo. Já vamos escalar para valer mais a pena. Então, por enquanto, é pelo coração. Por enquanto, eu ensino pelo coração. Mas, enfim, tudo... Não, mas vamos pensar. Propósito. Mentoria tem Isso, propósito. exatamente. Você faz com excelência. Só você faz do jeito que você faz. Isso. Só você viveu o que você viveu dentro dos teus processos também. Então, quando você abre uma mentoria, você permite que esse teu método, a tua forma de fazer, chegue em outras pessoas através de outras mulheres, né? E eu acho que esse é o legal Inclusive, quando eu fui mentorada por outros profissionais da estética, eu posso dizer que eu não tive o que eu dou para as minhas mentoradas, que é perguntar, tá fazendo? Me manda, eu te ajudo, manda o caso para a gente estudar juntas. Porque eu quero ver. Eu realmente não acredito que... Eu realmente acredito que o sol brilha para todo mundo. Sim. Vai ter lugar para todo mundo. Até porque eu posso, às vezes, ir mais para a área da estética facial, outra pode ir mais para corporal, outra vai mais para capilar. Entende? Vai ter lugar para todo mundo. Mas é pensar muito pequeno querer se economizar. Sim. É transbordar, né? Literalmente transbordar. E recentemente eu recebi, inclusive, uma profissional que é farmacêutica, que já fez a pós-graduação, mas que não tem coragem de executar, de ir para frente. Eu recebi ela, eu fiquei 1 hora com ela no meu consultório, conversando e dizendo para ela, tu tem que ir, tu tem que dar esse passo. Foi difícil para mim também. Já não vamos foi fazer fácil. O workshop, o congresso, a mentoria e mais o... Vamos abrir esse negócio inteiro. Aí vai virar a clínica e instituto, né? Exatamente. Já estou profetizando. Não, eu já vejo. Com chofer e tudo, segundo meu marido. Boa. Gostei dessa. E eu vou ser cliente, né? Porque eu não quero perder essa. Com certeza. Aliás, cliente eu já sou, né? Vou continuar sendo. Vou manter. Isso aí. Adni, os próximos passos, é esse?
Os próximos passos. Eu costumo ter pedidos de curso online. Então, Sim. eu quero muito fazer um curso online para iniciantes. Tá. Ontem ainda eu recebi um pedido de uma profissional, me ajuda a fazer uma fórmula para um tratamento capilar. E aí eu perguntei coisas básicas, é o quê? É alopecia androgenética? É calvície? Não sei. Não sei. Então, assim, o básico quando se está fazendo um tratamento capilar. Então, eu quero sentar e fazer um curso online, por exemplo, de terapia capilar, de noções básicas. Vamos se comprometer. Precisa sentar e fazer. Sentar e fazer? Porque lugar a gente tem aqui. É verdade. Lugar a gente tem, isso aí a gente dá um jeito. Eu preciso fechar minha agenda, né, uma semana. Se comprometer para... E fazer isso. Aí agora eu tô escrevendo uma consultoria para uma clínica que está abrindo. Então eu vou prestar uma consultoria para ajudá-los do zero, porque como eles não têm experiência, quem vai trabalhar para eles pode dizer que está usando o melhor produto e eles não sabem, eles não têm conhecimento. Porque eles não são da área. Exatamente. Só estão abrindo a clínica. Então eu estou prestando essa consultoria agora para estruturar o negócio deles. Não, o instituto está pronto. Já está funcionando, Isso já está vários produtos já nessa Então, assim, feira. o próximo passo é realmente trazer pessoas para me ajudarem, entende? Hoje vai vir a secretária, daqui a pouco pode vir uma outra profissional que faça da mesma forma que eu faço alguns procedimentos, né? Que é a importância do teu método. Sim, exatamente. Porque daí você treina a pessoa e desenvolve ela para fazer como você faz. Exatamente. Uau. Porque a gente diz assim, mas é só um botox. Mas por que com fulano ela não gostou e comigo ela gostou? Sim. Né? Então, não é só um botox. O botox é o produto. Se a gente comparar, né, técnica. Se a gente comparar o botox Dysport com o botox Dysport, é o mesmo produto. Sim. Mas a principal diferença é a técnica, é o profissional que está aplicando, é todo o restante. O cuidado. Né? Exatamente. Sim, faz diferença. É isso que faz diferença. Nossa, vamos ter muito o que comemorar, então. Ainda teremos muito para contar nesse podcast. Esse aqui é só um episódio 1 primeiro, depois ela vem contar como é que foi e vai passar o endereço da nova clínica do chofer. É isso aí. Aguardem. E quem quiser acompanhar, já vamos liberar o Instagram aqui, @doutora Adne Henrique. Ó, viu? Adne Henrique, já acompanha lá. Não vai ficar pro final isso. Nossa, que história. A gente está caminhando já pro final, né? E eu digo que uma das coisas que eu mais gosto de compartilhar dentro do podcast é justamente essa vida real, que tá por trás daquilo que ninguém vê, né? Da história que a gente tem, dos desafios que a gente teve e foi superando e como tudo isso foi se construindo para chegar onde a gente está hoje. E eu vejo muito isso em ti, assim, muito próximo também da minha história. E o quanto realmente é importante a gente não desistir e permanecer dentro do processo, né? Confiando no processo. Com certeza. É aquilo que a gente ouve, né? A diferença do bem-sucedido para o não-sucedido é que o não-sucedido desistiu. Então, assim, se você realmente faz... Porque, para mim, qualidade é o mínimo, entende? Entregar um serviço de qualidade. Não é esse o diferencial do meu trabalho. Porque isso é o mínimo. Quando alguém me paga para fazer alguma coisa, o mínimo que eu tenho para oferecer é qualidade. Então, o que te diferencia do outro profissional? É justamente você. Eu sempre falo isso para os meus alunos. O que me diferencia dos outros profissionais sou eu. É a forma com que eu faço. É o cuidado que eu tenho. Então, cada um vai encontrar a sua forma de fazer. E não desistir. E o que tu diria para essas pessoas hoje que estão nesse processo? Eu já pensei várias vezes em desistir. Eu estou no processo desde 2018. Contei história recente aqui. Tá fresquinha essa história no episódio anterior. E por várias vezes dentro do processo, né? Principalmente quando a gente olha muito para o financeiro, para o resultado, né? E eu agradeço por não ter desistido. E o fato de não ter desistido hoje salvou a vida de muitas pessoas. Exatamente. É isso. No caso, eu comecei sem resultados. Eu não tinha resultados para mostrar. Não tinha nada para mostrar. Eu tinha a minha força de vontade, o meu estudo. E fiz, entende? Então, assim, se naquele primeiro momento eu tivesse desistido, quando alguém chegasse para mim e dissesse assim, mas me mostra antes e depois, eu não tinha para mostrar. Teve essa resistência tua?
De antes e depois, de não ter o resultado, no início não, de... eu pensava que eu precisava de Sim. tempo, Sim, você já entrou com essa mentalidade, Já, assim, eu de sabia que é o tempo. é o tempo, eu precisava de tempo. E hoje eu entendo da mesma forma. Hoje, onde que eu quero chegar? Eu quero escalar o meu negócio para high ticket. Eu quero Ótimo. atender pessoas high ticket. Eu tenho que estar preparada para pessoas high ticket. Sim. E é isso que eu tenho feito nesse momento. E é em todos os níveis, né? Exatamente. Então, assim, estão chegando, entende? Conforme eu vou me posicionando, conforme eu vou mostrando aquilo que eu entrego, as pessoas vão chegando. Mas isso não é do dia para a noite. Não, Então, é um assim, a gente tem o processo. hábito de olhar para o coleguinha, e eu sempre falo, e eu mesma peco nisso às vezes, que é olhar parar de olhar pela janela Porque a gente e é ser olhar no humano, espelho. né? Exatamente, eu faço isso o tempo todo. Sim. Mas quando eu tenho que ir lá no Instagram e dar um bloco em alguém, porque Silencia aí, porque preciso tá me parar de fazendo olhar, mal porque isso tá me aqui. fazendo mal. Eu sou de fé, eu tô aqui, né? Eu faço isso também. né? Se tá Toda me fazendo mal, eu não olho. É isso. É autocontrole total. Tipo Eu assim, sou não vou nem humana. entrar aqui porque eu não quero ver o que tá acontecendo. Exatamente. Nossa, ela já tá indo lá para Paris agora, ela acabou de vir sei lá, da América. Segunda viagem, terceira viagem no mesmo ano. Como é que exatamente. dá conta? Como é que consegue? E eu tô aqui. Tem 3 filhos lindos, maravilhosos, que aparecem sempre lindos e cheirosos, né? Arrumados, o marido maravilhoso, barriga de tanquinho. Gente, o que eu tô fazendo? Vida perfeita, gente? Como assim? Não. Por isso que eu vivo mostrando no meu Instagram as minhas toalhas de louça que meu marido deixa preta, e eu brinco, prefere o quê? Toalha de louça preta ou o marido na cozinha? Não dá para ter tudo, não dá para ter os dois. No meu caso, não dá. Então, assim, mas óbvio, a gente não vai trazer todos os... Eu não mostro... Nossa, não mostro nada praticamente do que acontece nos bastidores. Dedinho. Não. Porque senão eu literalmente ia ficar aqui, ó. Agora eu tô carregando material, ó. Agora eu tô limpando, porque eu limpo o consultório. Por que eu não posso limpar o consultório? Sim. Vida real. Vida real, exatamente. É sobre isso. É sobre isso aí. Uau. Quanta inspiração nesse papo. E vamos deixar uma mensagem para as mulheres que estão nesse processo, talvez as da área da beleza, que olham hoje para ti, né, e pensam em toda a trajetória. A gente está falando de um processo aqui que não é um processo longo, né, começou recente. Uhum. Claro, não anulando a tua história, a tua bagagem, teu conhecimento, mas para essas mulheres, tá? O que você analisa e avalia hoje que foi o teu diferencial para chegar no resultado que você chegou em pouco tempo, né? Se a gente for colocar... É ter um objetivo, sabe? Quando você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, assim, tô aqui atendendo, não sei se eu quero abrir um consultório, se eu não quero, não sei quantos pacientes eu quero por mês, não sei quanto eu quero ganhar por mês. Então, assim, o que vier é lucro. Né? Quando não se tem objetivo... Tipo Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar. Exatamente. Então, assim, precisa, entende? E precisa dar passos de fé. Ótimo. Entende? Porque quando eu comecei, eu comprava à vista. Eu comprava uma unidade. Hoje os meus boletos são de R$20 mil. Uau. Então, para fazer um pedido de R$20 mil é um passo de fé. Sim. Entende? Então, precisa dar passos de fé. Obviamente, você vai fazer a sua parte, você vai se colocar em ambientes que, no meu caso, eu precisava conhecer pessoas. Então, eu me coloquei em ambientes que me permitiram conhecer pessoas, me permitiram acessar pessoas. E mesmo para uma mulher que não esteja na área da beleza, mas a vida é muito curta para a gente ficar naquele nosso mundinho, choramingando, se lamentando. E sabe? se eu fizer? E se eu for por esse caminho? Então, assim, ninguém me ajuda. Clubes de mulheres que sejam, ambientes como esses, eles são para todas as mulheres. Porque a gente é muito melhor com outras mulheres. A gente cresce, a gente aprende, a gente ri, a gente chora, mas a gente se desenvolve. Porque que é o principal, né? Era isso que eu me desenvolvia muito na universidade, profissionalmente, intelectualmente. Eu sentia falta de me desenvolver pessoalmente. Como pessoa, Como pessoa. E é isso que, assim, aconteceu de uma maneira incrível. Em termos foi um resgate. Foi, com certeza foi. Eu sinto muito pelas pessoas que não tiverem a oportunidade de ter isso. De realmente se conhecerem, saberem do que elas gostam, de quebrar crenças, sabe? Parar de... romper, né? De se romper limitar. barreira. Parar de se limitar. Uau. Isso.
Ai, que lindo. Ó, existe uma vida aí que tu nem sabe, mas ela existe, tá? Com Então, certeza. pega a história da Adne, porque pra quem veio do meio técnico, assim, eu conheci a Adne antes, é outra mulher, gente. Com Uma mulher muito certeza, mais iluminada, com muito certeza. mais acesa, muito mais viva, muito mais motivada a fazer acontecer, né? Com certeza. Eu vejo e isso. muito mais transbordante. Não sei se eu posso usar essa palavra, sabe? Tu Em pode tudo aqui. todos os sentidos. Se tu pode, eu sabe? também posso. Em todos os sentidos. Transbordo em Deus, transbordo em, sabe? Sim. Em Vida. Em vida. É vida. Isso, é isso. vida. Existe vida aí. É isso. Uau. Gente, esse foi mais um papo de sucesso, Adne. Obrigada pela tua presença, pelo teu transbordo aqui, né? E tenho certeza que vai mudar a vida de muitas mulheres que hoje ouviram e talvez estejam lá ainda limitadas, né? Espero. Naquela antiga versão. E antes de a gente finalizar, tem um presente para você, um presente da Mai Canecas, para te levar um pouquinho do papo de sucesso para casa e para ancorar, lembrar, né? Lembrar que a tua história tá aqui, de alguma forma tá registrada, tá aí para que outras mulheres se inspirem e para você também, né? Olha, Ju, eu espero realmente que sirva de inspiração, porque eu já me inspirei muito em outros episódios do podcast, tá? Em outras mulheres que sentaram aqui contigo. Então, é isso, pessoas precisam de pessoas e a gente ouvindo outras histórias, a gente consegue entender que a gente pode muito mais, porque a gente precisa realmente acreditar, a gente precisa dar passos de fé. É se colocar no seu real lugar, né? Isso, não se limitar. Criar um movimento, fazer, porque passa tão rápido. Eu fiz em tão pouco tempo tanta coisa que antes eu não tinha feito. Imagina o que não vem, né? Amém. Oh. Obrigada. Presente para você levar e ter o papo de sucesso em casa com Igualzinha você. essa? Ai, que linda. Obrigada, Ju. É um presente do Papo de Sucesso, da Mai Canecas. Gente, esse foi mais um Papo de Sucesso. Mais uma vez, Adne, muito obrigada. Acompanhem a Adne lá, doutora Adne Henrique. Coloquem no Instagram. Eu adoro acompanhar o dia a dia dela. Ela mostra mesmo a vida real, o bastidor. E, claro, né, os casos dela lá dentro de consultório, que são incríveis também de acompanhar. Trago muito conteúdo do dia a dia, muitas dicas de beleza, de cuidados, de produtos. Eu estou sempre tentando facilitar a vida das pessoas como eu posso. E facilita, viu? É isso aí. Esse foi mais um Papo de Sucesso e eu te vejo no próximo episódio.